Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Bruna, esse é o seu canal de resumo de séries turcas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Feito isso, bora pro vídeo. Orhun continua apontando a arma para Task, enquanto Task está fazendo Ira de refém. Task manda Orhun dizer aos homens dele para não se mexerem, ou então ele vai atirar em Ira. Nesse momento, Sarah sai de trás do carro de Orhun e diz: Mamãe! Ira então pede para que Sarah não tenha medo, pois nada vai acontecer. Orhun então segura Sarah e Taskin aproveita a confusão para se afastar e levar Ira embora com ele. Taskin entra no carro e diz para Orhun que isso ainda não acabou. Taskin vai embora e Sarah fica desesperada. Sarah então diz: Eles levaram a minha mãe. Orhun então se abaixa e diz: Me escute, Sarah, nós encontraremos a sua mãe. Eu vou trazer ela de volta para você. Não se preocupe com isso. Enquanto isso, Ira é levada de volta ao cativeiro onde ela estava com Sarah. Taskin então diz: Me fale agora o que você tem com seu ex-marido. Ira se levanta com ódio e diz: Do que você está falando? Taskin então diz: Era para o Yektar vir buscar você, mas Orhun veio buscá-la. Que tipo de brincadeira é essa, hein? Ira então diz: Eu não sei o que está acontecendo. Taskin então diz: Por que Orhun é o seu herói? Ira então diz: Eu já disse que não sei de nada. Taskin então diz: Me diga, por que Orhun está pagando uma fortuna para que eu deixe você e Sarah em paz, hein? Ira então diz: Uma fortuna? Taskin então diz: Sim, uma fortuna. Uma fortuna. Taskin então conta para Ira que Orhun veio pressioná-lo para deixar ela e Sarah em paz e ainda declarou guerra contra ele quando ele não aceitou o acordo. Taskin então diz: O que está acontecendo? Seu marido foi embora e seu ex voltou a ser o seu amor, é isso? Você não esqueceu do seu ex-marido? Ira se revolta com a fala de Taskin e lasca um tapão na cara dele e depois tenta bater nele, mas facilmente é jogada no chão. Taskin então diz: Não faça coisas que possam encurtar a sua vida, mas de qualquer forma, eu quero resolver isso com Yekta, aquele rato covarde, ou com o Sr. Orhun, o seu herói apaixonado. Ele então vai embora, deixando Ira sozinha no cativeiro. Enquanto isso, a cobra-mãe tenta falar com Orhun por telefone, mas ele não atende. Ela então fica muito preocupada, pois Orhun não está em casa e também não está na empresa. Ela então olha para a Sultana e diz que está com medo de que Orhun tenha feito algo por conta de Ira. Sultana tranquiliza a Afife, dizendo que nada deve ter acontecido ao Sr. Orhun, pois o Sr. Ekta viria resgatar a Ira e sua filha. Afife então acaba vendo Orhun entrando na mansão com Sarah e quase morre, mas infelizmente ela continua viva. Sarah fica muito triste ao entrar na mansão sem sua mãe. Ela então para e fica olhando para a frente, muito triste. Orhun então se abaixa para conversar com a menina e diz: Está tudo bem, Sarah, eu estou com você. Aqui você está segura. Nesse momento, a cobra-mãe chega e diz: Orhun, o que está acontecendo aqui? Orhun então olha para a Fifi e diz: Eu fiz o que era necessário, mãe. Mas ainda não acabou, pois a mãe dela ainda está com os sequestradores. Mas eu voltarei lá para salvá-la. A Fifi então diz: Você sabe o que você está dizendo? Aquela mulher tem marido, por que é que você vai se expor a tal perigo por ela? A Fifi então manda a Sultana cuidar da menina, mas Orhun coloca Sarah atrás dele e diz: Fique onde está, eu cuidarei da menina. A Fifi então grita: Orhun, como se ele tivesse 2 anos e morresse de medo dela. Orhun ignora completamente a Fifi e leva Sarah para seu quarto. Orhun acaba encontrando com Mary no corredor, que diz: Graças a Deus, que bom que você está bem. Ela então pergunta para Sarah se ela está bem. Sarah faz sinal positivo com a cabeça. Mary então pergunta para Orhun aonde é que a mãe da menina está. Orhun não responde a pergunta de Mary e apenas manda ela levar Sarah para cima, para que a menina possa descansar um pouco. Sarah segura nas mãos de Orhun. Orhun então diz para Sarah que está tudo bem e que Meryn vai cuidar dela. Sarah então sobe com Meryn para o quarto de Orhun e Orhun vai para seu escritório. No meio do caminho ele recebe uma ligação de Yekta. Yekta pergunta para Orhun qual é a situação. Orhun então diz que resgatou Sarah, mas que Ira ainda está no cativeiro. Yekta então diz: Mas por que a Ira ainda está com Taskin? Orhun então diz: Por sua causa. Yekta bundão fica em silêncio, pois sabe que Orhun tem razão. Orhun então diz: Você cometeu um erro enorme. Orhun então começa a se lembrar de quando Yekta ligou para ele para lhe dizer que não iria voltar para a Turquia para salvar Ira e Sarah, pois não queria revelar os segredos que ele sabe para Taskin, pois isso poderia implicar na vida dele. Na ocasião, Orhun ficou muito puto da vida com essa resposta de Yekta e descascou Yekta pelo telefone dizendo: Você vai trocar a sua família por alguns vídeos de chantagem? Como você pode fazer isso? Que tipo de homem você é? Como você pode decepcioná-las assim? Yekta diz que infelizmente ele não tem escolha.
Orhun então diz: como você não tem escolha, resgate a sua família, nem que para isso você precise ficar a 7 palmos abaixo do solo. Mas Yekta continua sendo bunda mole e não vai vir para a Turquia salvar Ira e Sara. Orhun então manda Yekta ligar para Taskin e dizer que aceita o acordo dele. E manda Yekta depois ligar para ele para lhe dizer o local e o horário que eles combinaram de se encontrar, pois ele fará o que for preciso para salvar Ira e Sara. Orhun então volta a seus pensamentos e diz: você só tinha uma coisa a fazer, dar a Taskin o que ele queria e resgatar a sua família. E Yekta diz para Orhun que ele não teve escolha. Orhun, que já está muito puto da vida por não ter conseguido salvar Ira, diz para Taskin que ele perdeu seu tempo com ele. Orhun então desliga o telefone na cara de Yekta. Enquanto isso, Ira segue presa e começa a se lembrar de quando Taskin lhe disse que Orhun pagou uma fortuna por ela, para que ele deixasse ela e Sara em paz. Ira volta de seus pensamentos e diz para si mesma que Yekta não a abandonou e que alguma coisa aconteceu para ele não ter vindo salvar ela e Sara, e diz para si mesma que Yekta virá salvá-las e que ele nunca as abandonaria, coitado. Enquanto isso, Azix vai atrás de um homem que está devendo ao seu patrão. O homem está prestes a fugir e Azix conseguiu impedi-lo. Enquanto isso, Elif continua presa em um armazém. Ela começa a vasculhar o local e consegue pegar algo para se defender. Ela então diz para si mesma que se alguém tentar fazer alguma coisa com ela, ela vai lutar para matar ou morrer. O bandido bonzinho vem conversar com Elif. Ele então diz para a menina que entrou para aquele trabalho porque estava em uma situação difícil, mas que agora, vendo o que está acontecendo com ela, ele não consegue mais aguentar aquilo e diz para Elif que vai procurar ajuda para livrá-la do cativeiro. Elif pede para que o rapaz entre em contato com seu pai. Enquanto isso, Meryn cuida de Sara. Ela entrega a Sara um lanche, mas a menina não quer comer. Orhun então vai até o quarto e acaba vendo Sara dizer para Meryn que não quer comer porque sua mãe ficou lá, sozinha, ou seja, lá no cativeiro. Orhun faz um sinal para Meryn e ela sai do local. Orhun então se senta ao lado da menina. Sara então diz: por que meu pai não veio nos buscar? Minha mãe ficou com tanto medo. Orhun então diz: seu pai ficou doente. Mas não se preocupe com isso. Sara então diz: mas você vai trazê-la de volta, né? Orhun então diz: sim, eu prometi a você e vou cumprir minha promessa. Mas você precisa me ajudar a salvar a sua mãe. Você se lembra de algo do local onde vocês estavam? Sara então diz que chegou dormindo ao local e que por isso não se lembra de nada. Mas diz para Orhun que se lembra de ter visto uma floresta quando elas saíram para ver seu pai. Na verdade, ela está falando do momento em que eles saíram para o momento do resgate, mas ela fala para ver meu pai. Orhun então pergunta para Sara se ela escutou alguma coisa dos bandidos. Sara responde que não. Orhun pergunta se a viagem de carro do local aonde elas estavam até o local onde eles se encontraram foi uma viagem curta ou longa. Sara responde que foi curta. Orhun então pede para que a menina descanse um pouco. Ele então coloca a menina em sua cama e a cobre bem bonitinho. Sara então diz: você é forte, né? Orhun então diz: bem, eu não sei nada sobre isso. Sara responde: eu acho você muito forte, mas eu não tenho medo de você. Sara então fecha os olhos e pega no sono, e Orhun dá um sorrisinho de canto, e depois fica preocupado, pois não sabe se vai conseguir resgatar Ira. Enquanto isso, Elif está no armazém e acaba escutando um homem chorando, pedindo misericórdia no lado de fora do armazém. Elif tenta ver o que está acontecendo, mas não consegue. Elif então acaba achando uma porta e consegue olhar pelo buraco da fechadura. E ela acaba vendo o homem sendo torturado por Azix. Azix quebra o braço do Senhor. Elif escuta Azix dizer ao Senhor que ninguém pode escapar daquele lugar e que apenas encontrarão o braço dele enterrado em uma cova. Senhor, misericórdia. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Segundos depois, ele entra no local onde Elif está e pergunta a Elif se ele pode fazer uma oração no local. Elif, completamente assustada, não diz nada. O rapaz então começa a encher um balde de água e começa a lavar as suas mãos. Ele faz uma breve oração e em seguida diz para Elif que se ela mentir para ele de novo, fará pior com ela. Azix então chuta o balde com água e sai do local, deixando Elif completamente assustada. Orhun está falando ao telefone com um de seus homens e ele está tentando descobrir o local onde Taskin está mantendo Ira em cativeiro. Segundos depois, Erkan chega
com um envelope nas mãos e diz para Orhun que eles identificaram um dos homens de Taskin. Erkan sai do local e Orhun recebe uma ligação de Taskin. Taskin diz para Orhun que pelo jeito Yekta picou a mula e que então a negociação será apenas entre eles. Taskin diz para Orhun que se ele não conseguir o que ele quer até o fim do dia, ele mandará o corpo de sua ex-esposa para ele. Orhun pede para falar com Ira. Ira atende chamando por Yekta. Orhun então fica meio triste com isso e diz: "Sou eu, Orhun. Você está bem, Ira?" Ira então responde: "Sim, estou bem. Como está Sara? Ela está bem? Ela está machucada?" Orhun responde que Sara está bem e que está dormindo. Taskin toma o telefone das mãos de Ira e diz para Orhun que ele sabe o que deve fazer e que ele tem até o fim do dia para dar a ele o que ele quer, ou então ele sabe o que vai acontecer. Taskin então desliga o telefone, Orhun então fica pensativo, ele então pega sua arma e sai do escritório. Azix está com um bandido careca, o bandido careca está contando seu dinheiro. Ele então coloca o dinheiro em um cofre e diz: "Alá proteja sua vida, Azix. Você está vendo como isso funciona? É por isso que quebramos os braços e não as pernas. Não quebramos as pernas para que eles cheguem no horário certo da nossa reunião e nos devolvam o dinheiro." O bandido bonzinho acaba ouvindo isso e percebe que ele tem um tempo para salvar Elif, pois os bandidos maus vão entrar em uma reunião e vão demorar a sair. Enquanto isso, Arif observa Susan comendo e diz para ela que eles acabaram de jantar. Susan responde que já se passaram 10 minutos. Arif pede um pouco de água para Susan e assim que ela sai para buscar a água, ele tenta ligar para alguém. A mulher toma o celular das mãos do homem. Ele então diz para ela: "Esse é o seu marido?" Susan então diz: "Eu que te pergunto. Quem é que me impediu de ter uma família, hein? Meu marido é um louco senil. Eu não tenho marido. Você está preso junto comigo, seu louco maldito senil." Ela dá uns tapas no senhor. O bandido bonzinho vai visitar Elif no armazém. Elif então pergunta se ele conseguiu falar com seu pai. Ele responde dizendo que não conseguiu falar com seu pai ainda, mas diz para Elif que ele tem um tempo para ajudar ela a sair dali. Orhun vai atrás do homem de Taskin. Ele então começa a bater no rapaz e tenta obrigá-lo a lhe contar aonde é que fica o cativeiro, aonde Taskin está mantendo Ira como refém. Enquanto isso, Sara dorme lindamente na cama de seus pais. Ela então acaba acordando e vê Pondes na sua frente. Sara fica muito feliz ao ver seu bichinho. Marian, que foi levar um suco para a menina, diz para Sara que Sr. Orhun lhe contou que ela não consegue dormir sem seu bichinho. Sara pergunta a Marian se Orhun está procurando a mãe dela. Marian faz sinal positivo com a cabeça e oferece uma limonada à menina. Sara diz que não quer comer. Marian então diz para Sara que ela deveria pelo menos comer um biscoitinho. Nesse momento, Sara começa a se lembrar de um momento em que passou com Ira no cativeiro. Na ocasião, Sara começou a sentir um cheiro de biscoito salgado. Ela então diz para Ira que está sentindo o cheiro de biscoito salgado. Ira então diz para a menina que também está sentindo e que provavelmente há uma fábrica de biscoitos salgados próximos àquele local. Ira então diz para Sara que sabe que ela está com fome e diz para Sara que quando elas saírem daquele local vai dar muitos biscoitos para ela. Biscoitos muito melhores do que aqueles que elas estão sentindo o cheiro. Sara volta de seus pensamentos e diz para Marian que precisa ligar para o tio Orhun. Enquanto isso, Azix encontra com o bandido bonzinho no corredor e pergunta onde ele estava. O bandido bonzinho diz a Azix que foi verificar o armazém para ver se Elif não tinha tentado escapar. Azix diz para o bandido bonzinho que ele está rondando muito o armazém aonde Elif está. O bandido bonzinho então diz para Azix que ele não está rondando lugar nenhum e que apenas está fazendo seu trabalho. Azix então manda o bandido bonzinho voltar a seu trabalho. Enquanto isso, Orhun continua dando uma surra em um dos homens de Taskin, porém ele bate tanto no rapaz que ele acaba desmaiando. Nesse momento, Orhun recebe uma ligação de Marian, que ligou a pedido de Sara. Marian diz para Orhun que Sara precisa falar com ele sobre algo importante. Nesse momento, Sultana chama Marian para voltar ao trabalho. Marian então entrega o telefone para a menina e sai do quarto. Sara então diz para Orhun que se lembrou de uma coisa. Sara então diz para Orhun que o local onde elas estavam tinha cheiro de biscoito e diz para Orhun que Ira contou para ela que próximo daquele local tinha uma fábrica de biscoitos. Orhun então começa a se lembrar de um momento em que Yekta contou para Orhun que Taskin fabricava biscoitos salgados. Orhun então volta de seus pensamentos e diz: "Quando eu encontrar a sua mãe, direi a ela que você me ajudou a salvá-la. Boa garota." Sara sorri diante da fala de Orhun. Enquanto isso, Elif continua no cativeiro, esperando notícias do bandido bonzinho.
Azix entra no local e diz: "Você vai me dizer a verdade?" Azix se aproxima de Elif. Ela então tenta golpeá-lo com um pedaço de madeira. Ele então diz: "Tenho um trabalho mais urgente para fazer no momento. Quando eu terminar, será a sua vez." Elif fica chorando e Azix sai do armazém, sem nenhuma piedade da garota. Enquanto isso, Ira continua no cativeiro. Após um tempo, um bandido vem entregar um lanche para ela. Nesse momento, um outro bandido vai até o local dizer para o bandido que está com Ira que ele vai ir ao banheiro e que depois ele pode ir também. Nesse momento, Orhun chega no local e começa a trocar tiros com os bandidos. Ira fica nervosa dentro do cativeiro e se abaixa com as mãos na cabeça e apenas escuta o barulho dos tiros. Enquanto isso, Orhun, o Rambo da Turquia, lida com vários bandidos sozinhos. Enquanto isso, o bandido bonzinho vai visitar Elif no armazém. Elif pergunta para o bandido bonzinho se ele já conseguiu falar com o pai dela. Ele responde que não, mas diz para Elif que já está tudo resolvido e que eles vão fugir dali e vão ir direto para uma rodoviária e que depois eles encontrarão com o pai dela. Elif acredita no rapaz e segue atrás dele até a porta. Porém, quando chega na porta, o rapaz muda completamente de temperamento. Ele então olha para Elif e diz: "Para onde mesmo eu disse que nós iríamos?" Ele então parte para cima da menina e diz que ela pode pagar a dívida dela ficando com ele. E diz para Elif que mentiu para ela, se fingindo de bonzinho. E ela, inocentemente, acreditou. Elif então começa a pedir socorro, enquanto o rapaz continua próximo dela. Ira fica rezando, abaixada com as mãos na cabeça, apenas ouvindo os tiros que estão vindo do lado de fora. De repente, Orhun, disfarçado de MacGyver, chega no local chutando a porta e leva Ira junto com ele. Enquanto eles estavam indo para o carro de Orhun, um bandido que ainda estava vivo aponta a arma para eles, mas Orhun acaba vendo ele pelo vidro do carro e consegue atirar no rapaz. Porém, o rapaz também atira no mesmo momento e um tiro acaba acertando Orhun. Orhun então acaba caindo no chão baleado. Ira então fica desesperada ao ver Orhun desacordado no chão. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.